Escolhe para início de debate. Boa noite. Perante todos estes ventos de mudança que sopram na região autónoma da Madeira, eu ontem e hoje tive a oportunidade de conversar com alguns históricos, lutadores na vida política da região durante quase 40 anos, ansiando por uma mudança política na região. E as minhas primeiras palavras vão exatamente para essas pessoas que durante quase 40 anos andaram a lutar contra este regime, que deixa muito a desejar à boa qualidade da democracia, que viram ontem, de facto, o eleitorado proporcionar todas as condições para uma mudança política na região autónoma da Madeira. Isso, de facto, é um motivo de orgulho para aqueles que andaram a lutar durante estes anos todos por uma alternativa política na região autónoma da Madeira. Ela está a se conseguir com estas mudanças e essas pessoas que andaram a lutar durante tantos anos, num tempo muito difícil, num tempo do medo, num tempo em que, de facto, era preciso muita coragem para enfrentar o regime. E até podemos considerar que, de facto, essas pessoas, para além de corajosas, foram mesmo heroicas para enfrentar determinadas situações com prejuízo claro para a sua vida pessoal, familiar e até mesmo profissional. E essas pessoas merecem, de facto, também uma palavra de consideração e eu gostaria, naturalmente, de reservar o meu minuto para cumprimentar e manifestar todo o meu agradecimento pela luta política das pessoas que andaram a lutar pela mudança política na região autónoma da Madeira durante estes 40 anos. Jacinto Serrão, olhando para estes resultados eleitorais, no sábado perspectivava que no domingo pudesse acontecer o que aconteceu na Madeira? Bom, eu participei de forma muito ativa na campanha. Fui a diversos concelhos, estive em contacto direto com as populações de diversas freguesias dos concelhos da região autónoma da Madeira e senti, de facto, que havia uma vontade de mudança por parte do eleitorado. Tive até a oportunidade de escrever exatamente isto que pensei e senti num artigo da Opinião que foi publicado a semana passada. Essa vontade de mudança era manifesta nas expressões que eu recebia de apoio e de calor humano junto das pessoas diretamente, quando nós apresentávamos alternativas políticas a este partido, o PSD, que governa, de facto, de forma esmagadora, os destinos governativos das autarquias durante estes anos todos. E por isso, já nessa altura, nos contactos com a população, eu senti, de facto, uma força muito grande e uma vontade muito grande na mudança, e para além disso, o Partido Socialista, que eu represento naturalmente, apresentou-se de forma muito responsável e adulta nestas eleições, procurando apresentar aos eleitores da Madeira e do Porto Santo uma alternativa credível, fiável. E os resultados estão aí. De facto, as pessoas reviram-se nas alternativas que os partidos da oposição apresentaram, neste caso, falo pelo Partido Socialista, reviram-se nos projetos políticos que o Partido Socialista... câmaras, que o Partido Socialista esteve também ligado depois a outros movimentos. Os eleitores reviram-se no projeto do Partido Socialista, que foi um projeto de maneira a apresentar as melhores soluções em cada concelho que correspondesse aos anseios da população. E os resultados estão à vista. Apoiamos os movimentos que deveríamos ter apoiado, apresentamos candidaturas onde achávamos que, de facto, eram os melhores projetos para esses concelhos e os resultados, de facto, são bastante compensadores. Acho que o Partido Socialista sai vitorioso deste resultado eleitoral que aconteceu na Madeira. O Partido Socialista, o Vítor Freitas, como líder do partido, que teve, de facto, a habilidade para conduzir toda a estratégia política do PS em torno destas eleições autárquicas e naturalmente, que o PS está agora a apresentar-se como uma verdadeira alternativa de governação a nível regional e é isso mesmo que nós vamos começar a trabalhar para o futuro. E projetar, enfim, para as próximas eleições regionais que ainda vêm muito distantes. Outros partidos devem retirar destas eleições que têm esta particularidade, são locais, para as autarquias locais. A nível nacional ou a nível regional? A nível regional. Bom, a nível regional, acho que os partidos, nomeadamente aqueles partidos que fizeram fim-capé e não querer, de facto, acompanhar aquela que era a vontade da população, devem tirar algumas leituras a nível regional, obviamente com o PSD e o Dr. Alberto Jardim, que assumiu claramente os destinos da governação da região durante estes anos e até mesmo das autarquias, como todos nós sabemos, com a preponderância que tem tido, é o grande derrotado destas eleições.
Portanto, é uma derrota para Alberto Jardim. José Manuel Rodrigues, como líder do CDS, também não sai bem quando se candidata à Câmara do Funchal. O resultado está muito aquém, como se pode verificar através dos discursos, daquilo que era expectável pelos próprios dirigentes do CDS e por ele próprio. Naturalmente, que o Partido Socialista, como disse também ainda há pouco, pelas opções que tomou e pela estratégia que teve em apoiar as candidaturas e os movimentos de independentes que, de facto, agradavam melhor o eleitorado, foi um partido que sai vencedor destas eleições. Tem um resultado histórico, conquista 3 câmaras, conquista, dá o seu apoio à coligação no Funchal, em que teve um papel preponderante, portanto foi o partido maior que apoiou a coligação e o partido que mais liderou dentro da coligação todo o apoio e a logística para continuar a apoiar o movimento de independentes que se candidataram também pelo Conselho do Funchal. Por isso acho que se trata de um resultado muito bom para o Partido Socialista e para o PSD muito mau, e o CDS de facto fica muito aquém, pondo aqui de facto em causa algumas questões políticas de natureza de liderança no CDS, mas isso é uma leitura para fazer internamente, porque foi o próprio líder a atravessar-se com a sua candidatura pelo Funchal, que o discurso que tinha era um discurso para ganhar e ficou claramente aquém daquilo que era o aspecto. No Funchal temos aqui uma situação de não existir maioria absoluta, portanto uma tarefa algo complicada para Paulo Cafofo. E até atendendo, enfim, não tem maioria absoluta por um lado, enfim, o número de vereadores, por outro lado, enfim, lidera uma coligação de vários partidos, de várias sensibilidades. Bom, eu quero dizer que, de facto, os partidos que compõem a coligação são muitos e não é fácil liderar uma coligação de partidos desta natureza, com esta conformação. Mas aqui Paulo Cafofo tem, de facto, mérito, muito mérito, soube conduzir toda a campanha de maneira a poder conciliar todas as vontades político-partidárias dos partidos que apoiavam a sua candidatura e, com essa habilidade, conseguiu o resultado que teve. Portanto, não há dúvida nenhuma que há um mérito muito grande de parte de Paulo Cafofo em coordenar e tentar gerir as diversas sensibilidades políticas que compõem a coligação. E se ele teve de facto, essa habilidade para o fazer durante a campanha, que é um período muito mais extenso, um período em que não exige grandes períodos de reflexão e de ponderação para tomar decisões, acredito que a partir de agora, uma vez eleito Presidente da Câmara, saberá e terá a inteligência de conduzir, de facto, todas as sensibilidades internas de maneira a poder gerir bem os destinos da Câmara Municipal e comprometer-se naturalmente com o eleitorado, com todos os compromissos que assumiu durante a campanha no decurso do seu mandato. Espero, de facto, que o Governo Regional, através do seu Presidente, porque deixou ontem, através do seu discurso, um registro de ameaça, ou pelo menos foi mesmo um registro de ameaça para aquelas câmaras que mudaram de opinião, dizendo que o eleitor tem razão, mas vai assumir as suas consequências. É evidente que as câmaras municipais têm orçamentos próprios e têm também responsabilidades executivas e devem cumprir com as suas responsabilidades, mas muito daquilo que acontece nas câmaras municipais resulta da ação governativa a nível regional e a nível nacional, naturalmente, mas a nível regional tem, de facto, uma força preponderante naquilo que são as dinâmicas a nível local. E espero que o Governo Regional não tenha uma ação persecutória para retaliar os eleitores que decidiram votar de forma contrária ao seu próprio partido. Do relacionamento, enfim, nos próximos tempos entre o Governo Regional e Sede Câmaras, que a partir de agora deixam de ser da cor política da cor do Governo. Bom, eu no início da minha intervenção deixei de facto já esta observação, que de facto o registro do Presidente do Governo Regional ontem, como líder do PSD, mas não deixa de ser o Presidente do Governo Regional, foi um registro que deixa insinuar alguma ameaça, um tom ameaçador. Porque eu até tive ontem, tenho aqui um bloco de notas que fui tomando enquanto ouvia as notícias, tenho aqui a frase que foi dita pelo Presidente do PSD. O povo tem sempre razão, tem razão, mas vai assumir as suas consequências. Bom, isto é um registro, de facto, de quem não está a digerir bem os resultados eleitorais e de quem sabe que tem poder a nível da governação, a nível regional, para condicionar muito a vida das autarquias locais. E é importante que relembremos aquilo que já aconteceu no passado. O PSD já perdeu câmaras aqui, nomeadamente em Mexico, e no Porto Santo, e algumas juntas de freguesia, e o que houve foi, de facto, e de forma descarada e despoderada do ponto de vista democrático, retaliação e uma ação persecutória
persecutória em relação ao exercício por parte daqueles que foram legitimamente democráticos, sendo de outros partidos. Que isso possa vir a acontecer. Se isso aconteceu nessa altura e se o presidente do PSD, que também é presidente do Governo Regional, vem e tem um registro de intervenção daquela natureza, eu temo que, de facto, o presidente do Governo Regional, ou o Governo Regional, com o poder que tem de intervenção a nível local, possa ter atitudes iguais às do passado. Espero que não seja, espero que tenha aprendido a lição, espero que tenha aprendido com o tempo que a democracia faz de alternativas e isto é saudável para a vida democrática da região e para a própria imagem da região e certamente os resultados aparecerão num futuro muito próximo, resultados esses que vão ao encontro das expectativas da população, porque todos nós sabemos que o que estava a acontecer era uma autêntica cristalização daqueles que estavam no poder, já sem ideias, sem qualquer alojamento para poder trazer algo de novo para os munícipes. E os munícipes decidiram, de facto, desta vez mudar. Agora, essa vontade tem de ser respeitada e o Presidente do Governo Regional, ou o Governo Regional, através dos recursos que tem, que são recursos de todos os contribuintes, não pertencem ao PSD, são recursos que ele está a gerir e que pertencem ao bem comum, e eles devem ser colocados de forma justa, proporcional e democrática ao serviço das populações locais, independentemente de terem feito a opção política de terem votado noutro partido que não o partido que governa a região. É claro que isto diz-se para a região, como também diz para o país, mas aqui na Madeira o que é facto é que nós temos exemplos do passado que não são bons exemplos, que nos fazem temer uma atitude por parte do Governo Regional que possa ser a menos correta do ponto de vista democrático. Mas esperemos que tenha aprendido a grande lição, porque esta derrota que sofreu nestas eleições não foi uma pequena derrota, foi uma grande derrota, mas perante este cenário é evidente que o poder local já é muito forte, é muito grande e eu estou convicto porque ele não terá as condições, porque as câmaras não vão deixar para exercer poder retaliatório em relação às câmaras municipais que não votaram no PS. Há uma coisa que eu sei, é que quem votou contra o orçamento... Não votou favoravelmente os orçamentos retificativos, não foi? Os retificativos foi para carimbar as opções do orçamento. Fui eu, o Sr. Deputado sabe disso. Favoravelmente todas as medidas dos orçamentos retificativos. Não vamos entrar aqui, com certeza, numa questião nesse tipo de expectativas relativamente aos assuntos em cima da mesa na Assembleia da República para este ano parlamentar, aqueles assuntos que dizem respeito à região autónoma da Madeira? Bom, os que dizem respeito à região autónoma da Madeira e ao país, porque as consequências da governação a nível nacional também têm reflexos a nível regional. Há aqui um conjunto de dossiês que não foram ainda resolvidos, ou bem resolvidos, apesar das promessas, como é a questão do Centro Internacional de Negócios, que até hoje ainda não houve uma evolução satisfatória, apesar das promessas e das tentativas que todos nós fizemos para um desfecho favorável relativamente a este dossiê. Ainda está por resolver, esperemos que seja para breve e que este Governo da República, do PSD e do CDS tenha essa vontade determinante em solucionar este problema. A questão da lei de meios não foi totalmente resolvida no último orçamento, portanto, porque há ainda questões, não está totalmente resolvida, nomeadamente nas questões do empréstimo ao bem e de quem será as responsabilidades, porque todos nós sabemos, pois está, os senhores cederam completamente, porque antes faziam uma birra, deixe-me concluir o raciocínio, antes faziam uma birra quando era o governo do Partido Socialista e o Partido Socialista honrou, de facto, o seu compromisso no que diz respeito aos empréstimos. Com este governo há, de facto, a promessa de encontrar uma solução híbrida, mas até hoje ainda não vimos, de facto, luz ao fundo do túnel. Esperemos que honre as suas promessas relativamente a estas matérias. Porque ainda é ao abrigo da lei de meios que a Madeira vai tendo, de facto, alguma coisa para poder investir na região. Mas essa lei de meios foi uma lei criada pelo um governo do Partido Socialista que manifestou uma forte solidariedade, não executou na íntegra, não está a ser executado, é por este governo, como todos já demonstramos, em diversos debates aqui. Muitas vezes discutimos isso. Bom, mas de facto a questão da lei de meios foi uma lei que foi constituída para acudir à solidariedade com os povos, com a região autónoma da Madeira devido à tragédia de 20 de fevereiro, e que infelizmente, mas foi negociado com o Governo Regional, o senhor se não negociou bem
bem, pelo menos na altura, o senhor Presidente do Governo Regional e líder do PSD aplaudiu e disse que foi uma boa negociação. Então fez um mau negócio para a Madeira e fez um mau trabalho político. O que é facto é que todos nós hoje estamos com balões de oxigênio em termos de financiamento para um conjunto de investimentos e de obras públicas na região autónoma da Madeira à custa da lei de meios. O senhor sabe muito bem disto. Exatamente. E isto é que ainda dá, de facto, um balão de oxigênio à construção civil na região autónoma da Madeira. Por isso, acho que deveríamos ser corretos na análise e dar, de facto, aqui o mérito a esta lei de meios e ao Governo que, na altura, elaborou e se comprometeu com a região autónoma da Madeira com estes recursos financeiros que foi do Partido Socialista. Em relação a um conjunto de dossiês que, a nível nacional, estão pendentes, estamos todos expectantes relativamente àquilo que será o comportamento do Governo, PSD-CDS a nível nacional, em relação às políticas do crescimento e do emprego. Nós continuamos expectantes, o país está à espera da retoma, que se faça de forma consolidada, que o crescimento aconteça. Às vezes o Sr. Presidente da República também faz apelos nesse sentido, para que haja de facto emprego, a criação de emprego e travarmos de facto toda esta tragédia. Já olhando para o Orçamento de Estado, exatamente. Temos o orçamento, que são as grandes opções para o orçamento, já não se voto. São as grandes opções para o orçamento de Estado. Já anteciparam, votam contra a seriedade disto. Bom, os senhores não estão a ser corretos comigo, não é estão a querer que eu diga aquilo que tenho para dizer. O José Seguro anunciou sem conhecer o orçamento que ia votar contra. Isso aqui é uma os senhores podem querer interromper às vezes que quiserem, mas não vão estamos a ajudá-lo. Fazer-me dizer aquilo que os senhores querem que eu diga. Eu vou dizer aquilo que eu tenho para dizer. Bom, em relação ao Orçamento de Estado, é evidente que já nós conhecemos aí um conjunto de propostas, nomeadamente um conjunto de reformas que vão acontecer, mas todas elas vêm para agravar ainda mais a vida económica do país e a vida social. E se, de facto, o caminho é este, ou seja, se a maioria PSD-CDS que governa o país não aprendeu a lição com todos estes erros do passado, em que está a mergulhar o país numa profunda crise, está a deprimir todos os portugueses e a nosso tecido empresarial. Ora, se este governo não aprende a lição, e o resultado também está à vista, porque isto é uma pesada derrota para Pedro Passos Coelho e para Paulo Portas, que é também um sinal claro de que há uma derrota, uma penalização da governação. Como foi 85 e se não aprendem, é evidente que o Partido Socialista não pode continuar... do Fundo Monetário Internacional também, as autárquicas não pode continuar a apoiar este tipo de políticas que estão a afundar o país neste buraco e neste fosso em que nós não vamos conseguir sair. Temos de ter políticas novas e esperemos que o Governo aceite as propostas que o Partido Socialista tem apresentado, as soluções que os partidos da oposição vão apresentando e mude, de facto, políticas para podermos promover o crescimento económico, gerar emprego e fazer este trabalho simultaneamente com a consolidação orçamental que é exigível, naturalmente. Dr. Guilherme Silva, vem